vídeo passado, apresentei uma história que está oculta no cristianismo. Estaríamos nós sendo enganados em relação ao verdadeiro Messias? No vídeo eu falei sobre o nome Jesus, sobre Jesus Barrabás e apresentei alguns questionamentos. Mas o intuito era apenas esse vídeo. Mas percebendo que essa história é muito longa e que há muito mistério e ocultismo por trás, eu resolvi trazer mais esse vídeo onde vamos abordar outro assunto para enriquecer o nosso conhecimento. Sempre é importante salientar que o intuito é trazer reflexão e abrir a nossa mente para alguns questionamentos sem ofender qualquer pessoa, crença ou religião. O tema hoje é Inquisição. Qual foi o seu propósito? Como ela atuou no Brasil? Quem foram os perseguidos? Como eram as punições? E, finalmente, quem colocou fim a essa instituição? Preparem-se para conhecer o desconhecido. Mas antes, eu já te peço que deixe o seu like e inscreva-se no canal para ajudar o nosso trabalho por aqui. Também compartilhe para ajudar na divulgação. Imagine se você não pudesse exercer a sua fé na religião da sua escolha e da forma que você acredita. E se todos nós fôssemos obrigados a ter apenas uma doutrina de fé? Complicado, hein, amigo? Pois é, assim era no século XVIII, na Inquisição. A Inquisição foi uma instituição criada pela Igreja Católica Romana durante a Idade Média entre os séculos XII ao XVIII, na Europa e nas Américas, e cujo objetivo era combater a heresia, a apostasia, blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados desviantes, como conhecemos hoje, desviados, e no tema popular, desigrejados. O propósito principal da Inquisição era manter o controle sobre a fé cristã, eliminando qualquer ameaça à doutrina católica oficial. E para isso ele usou métodos de investigação e julgamento tão rigorosos que não podemos desejar ao nosso pior inimigo, incluindo interrogatórios, torturas e execuções, para identificar e punir os hereges, como eram chamados aqueles que eram pegos em alguma falha. A Inquisição também deixou a sua marca no Brasil colonial. Em 1591, o Tribunal do Santo Ofício foi instituído no Brasil, com sede em Salvador, aqui na Bahia. O tribunal era responsável por aplicar a Inquisição no Brasil. Um dos grupos mais perseguidos no Brasil foram os novos cristãos, judeus que se convertiam ao cristianismo, e suas famílias também eram perseguidas. Elas eram frequentemente alvo das investigações no Tribunal do Santo Ofício. Eles eram acusados de manterem as suas práticas religiosas judaicas em segredo, mesmo após ter se convertido ao cristianismo. E isso levou a acusações de judaísmo secreto e heresia. A Inquisição frequentemente realizava investigações rigorosas para detectar qualquer evidência de práticas judaicas entre os novos cristãos, incluindo a observância dos sábados em vez do domingo e a celebração de festas judaicas como o Yom Kippur e até mesmo a circuncisão. Eles foram submetidos a interrogatórios, prisões e, em alguns casos, tortura, a fim de obter confissões ou informações sobre outros suspeitos. As punições para qualquer considerados infratores incluíam o confisco de bens e auxílio, e em alguns casos extremos a pena de morte na fogueira.
Outros grupos que sofreram punições foram os negros, os indígenas e as mulheres. A famosa a caça às bruxas, muitas mulheres inocentes foram vítimas da Inquisição nessa época. As acusações de bruxaria geralmente se baseavam em superstições, medos e preconceito da época. No entanto, havia algumas características. Se alguma mulher fosse exibida, poderiam aumentar ainda mais as suspeitas de bruxaria e sofrer as punições. Tipo mulheres solteiras ou que levavam vidas independentes sem supervisão de um marido, podiam ser vistas como suspeitas de bruxaria, pois desafiavam as normas sociais da época. Mulheres mais velhas eram frequentemente alvo de suspeita de bruxaria, pois a sabedoria e a experiência associadas à idade poderiam ser mal interpretadas como o conhecimento de magia. E muitas das vezes, muitas dessas mulheres eram viúvas. Mulheres que possuíam conhecimentos sobre ervas medicinais ou prática de cura natural também poderia ser suspeitas, já que isso poderia ser associado à prática de mágicas. Também o uso de roupas ou acessórios não convencionais para a época, como roupas extravagantes ou penteados desnecessários, unhas longas e pintadas, usar chapéu, lenços ou gorros. Tudo isso poderia atrair a atenção e aumentar as suspeitas de bruxaria. Mas a pergunta que gostaríamos de saber é: o que os supostos caçadores de bruxas usavam como instrumento para detectar uma bruxa? Bem, nessa época os supostos caçadores de bruxas usavam um instrumento chamado de pau de bruxa. No entanto, esse método não tinha base científica e era um método supersticioso na época. É importante salientar que esse termo bruxa foi criado pelo cristianismo. Antes de tudo isso, essas mulheres desempenhavam um papel de fundamental importância nas suas comunidades, fornecendo cuidados à saúde, tratamento para doenças e alívio de sintomas, usando os seus conhecimentos sobre plantas medicinais e técnicas tradicionais de cura. As suas habilidades eram muitas das vezes passadas de geração em geração e eram altamente respeitadas em suas comunidades. No entanto, durante o período da perseguição, essas mulheres eram acusadas de bruxas e muitas das vezes sem prova alguma, ou até mesmo heresia religiosa, resultando em perseguições, tortura e mortes injustas. Essa é uma história para a humanidade jamais esquecer. E até hoje, as bruxas são conhecidas por seu lado diabólico e mágico. Ao invés de fazer referência a essas mulheres que foram fundamentais na história, é muito triste saber que muitos não conhecem a própria história ou a sua própria religião. E muitas das vezes as punições aconteciam sem prova alguma. Mas, enfim, a Inquisição foi abolida definitivamente em 1834. Por Isabel II, após um período de declínio de influência no século anterior. Isabel II, ou mais conhecida como Elizabeth II, foi rainha do Reino Unido e dos Reinos da Comunidade de Nações de 1952 até a sua morte em 2022. Durante o século XIX, a Espanha passou por um período de reformas que buscavam modernizar os países e limitar o poder da Igreja Católica e das instituições monárquicas. Essas reformas incluíam a abolição de práticas antigas, incluindo a Inquisição. Em 1834, sob o reinado de Isabel II, que ainda era muito jovem naquela época, a Inquisição espanhola foi oficialmente abolida. Ainda bem. Isso foi realizado por meio de uma série de decretos reais
e leis emitidas pelo governo espanhol. Esses decretos e leis revogavam os privilégios e autoridades da Inquisição, efetivamente encerrando as suas atividades. E ainda bem que acabou. Mas ainda estão faltando alguns pontos importantes que precisam ser mencionados. Por exemplo, a motivação política e econômica nessa Inquisição. O cristianismo sempre teve as suas raízes fortalecidas na política, tanto que o fundador foi Constantino I. Ele foi o imperador romano. Como já dito, durante estas perseguições frequentemente envolvia confisco de propriedades e bens que beneficiava financeiramente a Igreja Católica e o Estado. Além de tudo isso, houve também grandes queimas de livros considerados heréticos ou perigosos para a fé católica que foram censurados e queimados. Esse efeito devastador passou pelas colônias europeias nas Américas, África e Ásia, onde teve impactos culturais e religiosos duradouros. No dia 25 de julho de 2022, o Papa Francisco veio a público e pediu desculpas pelas barbaridades cometidas a milhares de pessoas. O Papa também pediu perdão pelas divisões entre os cristãos, em referência principalmente às desavenças com os protestantes e com os cristãos ortodoxos, que separaram da Igreja Católica na Grande Cisma do Oriente em 1054, quando os bispos de Roma e de Constantinopla se excomungaram mutuamente. Se você ficou até aqui, comente com a palavra fim. Essa é a nossa senha para eu saber que você ficou até aqui. Eu vou ficando por aqui. Muita luz e sabedoria, um forte abraço e até o próximo vídeo com mais uma história super curiosa. Inscreva-se e compartilhe para ajudar o nosso trabalho. Gratidão, até o próximo vídeo.